Olá, o governo acaba de lançar o pacote de defesa das mulheres, Mês da Mulher, 25 ações, e a Rede Vida veio aqui ao Ministério das Mulheres conversar com a ministra Cida Gonçalves sobre esse tema e como é que o governo vai trabalhar essas ações, especialmente na questão da violência contra a mulher. Ministra, muito bem-vinda à Rede Vida, muito obrigada por nos receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço, vou dar um olá, né, porque em qualquer momento serve, olá para todos os telespectadores, para as mulheres que estão nos assistindo e para os homens também, né, é um prazer estar aqui, eu que agradeço. Ministra, são 25 ações. A gente sabe que às vezes é tanta coisa que fica difícil fazer tudo ao mesmo tempo. Como é que o governo vai trabalhar? Qual é, assim, a prioridade máxima dessas 25 ações? Nós vamos trabalhar o que a gente chama de transversalidade. O que é a transversalidade? É os diversos ministérios, cada um cumprindo, né, a sua função, executando a ação que lançou, e o Ministério das Mulheres acompanhando e monitorando, vendo se está sendo feito mesmo, o prazo, o orçamento, como é que está. Nós vamos trabalhar dessa forma. Mas as principais ações da minha avaliação, a primeira é a questão da lei da igualdade salarial, né? Trabalho igual, salário igual para homens e mulheres. A segunda é o lançamento do programa Mulher Viver Sem Violência, né? Que traz de volta as casas da mulher brasileira, a questão das patrulhas Maria da Penha, incentiva serviços especializados no interior, né? Para atender a todas as mulheres, né? A reestruturação do 180, né? Como um canal importante de informação e orientação. E também, na minha avaliação, tem um decreto que foi feito, que é muito importante, que é a questão de, nos contratos que forem efetivados no âmbito do governo federal, 8% ser o contrato para as mulheres em situação de violência, né? Isso garante autonomia financeira, garante possibilidade de maior número de denúncias e possibilita também que as empresas privadas possam vir com a gente. E como é que vai ser feita essa questão, por exemplo, dessa contratação das mulheres vítimas de violência? Já tem algum esboço, já tem mulheres que serão usadas, né, levadas a esses empregos? O governo vai fazer esse canal? Porque às vezes as empresas custam identificar, às vezes a mulher vítima de violência, ela fica tão para dentro que ela não consegue sequer sair de dentro de casa, ela fica traumatizada, muitas vezes não consegue sequer sair dentro de casa para buscar um emprego, buscar uma colocação no mercado. Como é que isso vai ser feito, essa busca dessas mulheres? Na verdade, o Ministério da Gestão e Inovação é que vai acompanhar esse processo, né? O que nós vamos fazer, enquanto governo federal, é acompanhar os contratos das empresas, se eles estão ou não cumprindo esse 8%, né? Com relação à contratação, as mulheres vão se autodeclarar. Elas vão chegar e vão dizer que elas foram vítimas de violência e elas terão que apresentar ou o boletim de ocorrência, ou o atestado médico, ou um documento dado pela assistência social do CRAS ou do CREAS, que ela tem esse acompanhamento porque ela sofre violência, para ela ser inserida nessa vaga. Portanto, nós acreditamos que é um processo de reorganização e reeducação do governo federal, das empresas que serão contratadas e das próprias mulheres, né? De chegar, ter coragem de chegar e dizer que sofreu violência, e ter a possibilidade da denúncia. Eu acho que a possibilidade de você poder trabalhar, de sair dessa situação, sempre é um incentivo, Denise. As mulheres sempre querem sair dessa situação e muitas vezes não sabem como, né? Essa é uma forma delas poderem dizer, bom, eu vou arrumar o meu emprego para poder sair dessa situação de violência. E em relação à violência propriamente dita, a gente vê que às vezes a mulher vai e denuncia e quando vê o companheiro ou aquele que foi denunciado, né, acaba ficando com tanta raiva da mulher que a primeira oportunidade que ele tem, embora ele não possa se aproximar, tem que manter uma distância, ele vai lá e
comete uma violência contra essa mulher, como é que isso vai ser trabalhado? A senhora falou da patrulha, né, para conseguir aí fazer cumprir a Lei Maria da Penha. Como é que isso vai ser feito? Já tem aí um trabalho também com as polícias, as PMs, né, nos estados? Nós estamos aí, nós entregamos, né, 270 viaturas, tanto para a Patrulha Maria da Penha, quanto para as delegacias especializadas poderem ter condições de fazer investigação e cumprir seus protocolos, né? O ministro Flávio Dino também vai comprar mais algumas para os municípios, essas serão, por enquanto, para Polícia Militar e Polícia Civil do Estado, mas nós vamos ter aí mais uma remessa de 250 para as patrulhas, para as guardas municipais. E sim, nós vamos fortalecer as patrulhas Maria da Penha, porque elas cumprem um papel fundamental, que eu sempre digo, Denise, que é de evitar o feminicídio. Ela previne o feminicídio, porque assim que a mulher está com a medida protetiva, ela vai na casa, né, os profissionais vão na casa, conversam com as mulheres, conversam com os vizinhos. Quando a mulher se sentir ameaçada, ela liga diretamente para esses policiais, né? Então, ela tem uma referência pessoal com quem vai atender e quem vai acompanhar o caso dela. Isso dá muito mais coragem, né? Você tem muito mais liberdade de ligar e dizer, olha, eu estou com um problema, para quem você sabe que está perto de você, não para um 90 ou qualquer outra ligação. Então, isso é estratégico para prevenir, porque é o Estado que está cuidando dessa mulher. Mas nós também queremos, e estamos discutindo com o Ministério da Justiça, o sistema de monitoramento efetivamente das medidas protetivas, né? Que é fazer com que tenha um sistema, seja uma tornozeleira eletrônica, seja que sistema, que questões forem, que o Estado monitore e avise o agressor. Você está chegando perto e a viatura vai lá pegá-lo, e, ao mesmo tempo, avisa a mulher, muda a rota, porque o agressor está chegando. Sai daí, vai. Exatamente. Porque tem que ter, né, esse sistema. E hoje em dia, com a tecnologia, é tão fácil. É tão fácil. E não pode ser a mulher apertar um botão, porque, veja bem, quando você vê o seu agressor, ele pode estar a 50 metros de você. Se ele está armado, ele te mata, né? Então, nós estamos trabalhando que a responsabilidade do monitoramento do agressor é do Estado brasileiro e não da mulher. Agora, em relação a essa questão da igualdade salarial, a gente viu que, pelo menos nos bastidores, no Congresso, tem muito empresário que chega lá e fala, mas não tem como, porque, veja bem, a mulher engravida, a mulher que cuida da casa. Como é que a gente muda essa mentalidade no Brasil? Porque vai ter que ter um trabalho aí também de educação, né, ministra? Nós vamos ter que fazer um trabalho muito grande, Denise. A gente está trabalhando com 3 possibilidades. Aprovar a lei no Congresso, né? E a lei, ela já traz alguns elementos que são estratégicos e importantes, que, primeiro, a fiscalização. Ela determina quem vai fiscalizar. É o Ministério do Trabalho e o Ministério Público. Então, não é só o Ministério do Trabalho, mas é os dois juntos, né? E ela coloca a multa, né? Então, são questões que diferenciam da Constituição, que traz, né, a questão da igualdade, e mesmo da CLT, que diz que precisa ter trabalho igual, salário igual, mas não diz, se não acontecer, qual a punição, né? A punição que vai ter. Então, a legislação ela é importante por isso. E, por um outro lado, nós sabemos, Denise, que nós precisamos fazer uma mudança organizacional nas empresas, né? As empresas, e quando eu falo as empresas, são as empresas privadas e o governo, né? Não estou desresponsabilizando o Estado da função dele também. Porque nós precisamos discutir a política de cuidados. Ainda é a mulher que é responsável por pegar a criança na creche às 5 horas. Ainda é a mulher que é responsável pelos cuidados, pelo idoso, pelo doente. Ela acaba tendo 3 turnos, né? 3 turnos. O do trabalho, o da família e também ali o de cuidar do marido. E aí ela não pode, por exemplo, ter ascensão no trabalho. Porque para ela ser gerente de um banco, de uma empresa, qualquer coisa, ela precisa ficar até mais tarde. Aí ela fala, mas o que eu vou fazer com a criança às 5 horas? Quem vai pegar?
Então, nós precisamos fazer uma mudança também de responsabilidade para dentro de casa, né? Então, como é que vai ser? É possível a gente discutir a paternidade responsável, em que uma semana é a mulher, outra semana é o homem? É possível a gente discutir que lavar um copo não é ajudar, né? Que ajudar é você dividir as tarefas, é você dividir as responsabilidades. Então, são questões que nós precisamos construir a curto, médio e longo prazo. Nós não vamos resolver isso em um mandato, porque isso é uma questão de reeducação da população brasileira, né? De homens e de mulheres. Porque isso não tem legislação que possa obrigar uma pessoa a ajudar no serviço de casa, né? Não. Não existe isso. Não existe. Então tem que ser um projeto educacional mesmo. E a senhora estava falando também do 180. Como é que isso vai ser reativado? Porque a gente viu que é o número que a mulher pode ligar, né, para fazer uma denúncia. Explica direitinho aqui para essas pessoas que estão nos assistindo como é que vai funcionar o novo 180. Então, agora eu vou falar para você, né? Mulher, homem, que conhece, que sabe o que sofre violência. O 180, Denise, ele é um telefone, né? De ligação gratuita, você pode ligar de qualquer lugar do Brasil, a ligação é gratuita, né? Para você pedir informação. Então, se você conhece alguém que está sofrendo violência e não sabe o que fazer, liga no 180 que nós vamos dar informação, né? Se você sofre violência e não sai da situação de violência porque você tem medo de perder a casa, perder a guarda dos filhos, liga que nós também vamos te orientar. Então, o 180, ele tem essa função. E nós reestruturamos parte dele. Agora nós vamos fechar em junho, julho, para que nós possamos atender todas as mulheres do Brasil, todas as pessoas e do exterior, né? Que as mulheres fora do Brasil, Denise, sofrem muita violência. A violência doméstica, a violência sexual, a discriminação, a violência política de gênero, né, que nós sofremos aqui, lá também se sofre. Então, o 180, a partir de julho, vai atender também todas essas possibilidades. Mas agora, nós já conseguimos atender as mulheres brasileiras, a população brasileira, se quiser informação. Porque o que foi feito anteriormente, por isso que a gente fala de reestruturação? O 180 passou para ser da ouvidoria dos direitos humanos. E a ouvidoria, ela tem uma função que é de receber denúncia e encaminhar. E o prazo dela é de 48 horas, 72 horas. As mulheres que sofrem violência não têm esse tempo. O tempo delas é de 30 segundos, não é de 24 horas, não é nem de uma hora, né? É de 30 segundos e é isso que nós estamos fazendo com 180 agora. Pois é, a gente também tem aqueles casos das mulheres que acabam, olha, oferece um emprego lá fora, aí ela vai, acha que é alguma coisa boa, né, produtiva. Às vezes é uma pessoa que mora no interior, não tem acesso à informação e acaba sofrendo uma violência lá fora, ou é escravizada, ou é submetida às humilhações, exploração sexual. A gente tem vários casos disso. Como é que vai poder se trabalhar isso? É pelo 180 também? Também pelo 180. Né, pode ligar, aí são números diferenciados. Vai ter número, vai ser número, vai para cada país, é um 0800, né? Porque a orientação, e aí nós vamos trabalhar, que foi o que a gente já tinha começado com o Ministério das Relações Exteriores, para que os consulados brasileiros nos países possam ajudar de fato a mulher a achar quais são os serviços especializados que tem naquele país, acionar a legislação, acionar a comunidade brasileira para poder apoiar e ajudar aquela mulher naquele país. E a senhora estava falando também da Casa da Mulher Brasileira, né, que voltou e que vai ter aí várias novas casas, né? Quantas são e qual o prazo para as mulheres poderem voltar a procurar essas casas, né? Que antes houve uma época em que qualquer coisa a mulher sabia que podia correr para lá, que ela teria um apoio, mas depois foi se perdendo essa ação. Como é que isso vai ser retomado?
Nós já estamos retomando, né? Nós temos 7 casas em funcionamento, nós já vamos fazer uma reunião com as coordenadoras das casas da mulher para ver como é que está funcionando, articular, fazer um monitoramento. E onde ficam essas 7 casas? Elas têm uma em Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, uma no Ceará, que é em Fortaleza, e na verdade Fortaleza tem 4, né? Porque tem uma Casa da Mulher Brasileira e 3 Casas da Mulher Cearense que o governo Camilo Santana fez, né? Uma e 2 no Maranhão, né? Que a gente tem uma da Casa da Mulher Brasileira e uma da Mulher Maranhense. Nós temos em Boa Vista, nós temos em São Paulo e nós temos em Curitiba, tá? Então essas são as capitais que tem Casa da Mulher Brasileira. Nós estamos em construção em Teresina, né, que deve ser inaugurada ainda esse ano. Tem proposta já para Goiânia, né, tem Vitória, então a gente está construindo aí as parcerias, porque precisa ser pactuada entre governos, prefeituras e governo federal. Mas a novidade é que nós vamos fazer 40, Denise. Nós não vamos fazer só nas capitais. Então, nós vamos levar a Casa da Mulher Brasileira para o interior, para você que está lá no interior, lá, né, onde nenhuma informação chega. Nós vamos conversar com o seu prefeito, com o seu governador, para que a Casa da Mulher Brasileira chegue aí. Quais são os estados onde a senhora já conseguiu identificar maiores casos de violência contra a mulher? Já tem esse levantamento? Nós não temos, né? O que nós temos são, por exemplo, os dados que as equipes da Casa da Mulher Brasileira trouxe, que desde 2015, as 7 casas, elas atenderam 590 mil mulheres. Nossa, um número muito alto. Em 7 casas. Então, para a gente ver como que é a importância de se ter uma Casa da Mulher Brasileira. Porque a Casa da Mulher Brasileira, Denise, só explicando, principalmente para as mulheres que estão nos assistindo, ela é um instrumento importante porque ali tem todos os serviços. Porque qual é a dificuldade da mulher denunciar? É que ela tem que ir na delegacia, depois ela tem que ir na defensoria, depois ela tem que ir no ML, ela tem que ir no juiz. Ela vai ficar 7 dias andando de um lugar para outro. A Casa da Mulher Brasileira pega todos esses serviços e coloca no mesmo espaço físico, né? Então, ali tem a delegacia especializada, o juizado, ali tem a defensoria, ali tem o Ministério Público, ali tem a Patrulha Maria da Penha, ali tem o serviço de autonomia, se ela quiser trabalhar, se ela quiser se qualificar, ali tem o apoio psicossocial para que ela possa fazer o atendimento que ela quiser, né? Por isso que é um serviço tão importante e relevante para as mulheres. Então, nessa perspectiva, que é a casa que nós vamos estar construindo, que nós vamos estar negociando. Agora, o número, então a gente tem o número da casa e nós temos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né? Então, no fórum, a gente vai ver que tem o Acre, que tem Roraima, que tem Mato Grosso do Sul, que são os estados que estão aí colocados no ranking. Só que no ranking do feminicídio, eu sempre digo que Mato Grosso do Sul, né, ele tem um protocolo. Quando a mulher é assassinada, entra, né, com a característica pelo fato de ser mulher, já entra como crime de feminicídio. Então, ele sempre vai estar no ranking, né? O que nós precisamos, e é uma estratégia que o Ministério das Mulheres vai trabalhar agora, é que os estados assumam um protocolo de investigação e julgamento com a perspectiva de gênero nos casos de feminicídio. Ou seja, então, atualmente, a gente pode ter aí uma subnotificação, é isso? Existe. A senhora acredita que seja grande essa subnotificação, que é preciso dar mais atenção, então, essa questão dos dados? Porque sai como, assim, mulheres mortas, mas não sai como feminicídio. E o feminicídio, é importante esclarecer para toda a população brasileira que o feminicídio, a gente fala que é quando você morre pelo fato de ser mulher, mas como é que isso acontece? Acontece quando é um crime de ódio contra a mulher. E como é que o ódio se caracteriza? Ele se caracteriza pelo número ou de facadas ou de tiros. Então, a mulher leva 54 facadas, leva 24, né? Essa é a primeira coisa. Tiros são 7, 13, 20, né? E aonde?
geralmente é no rosto, para acabar com a identidade da mulher, é nos seios, né? É no seu corpo, no seu corpo físico, né? Naquilo que identifica ela enquanto mulher. Então não é só um assassinato, porque quando é um assassinato dos homens é 3 tiros, né? Das mulheres não. Então assim, e são aonde? É no coração, é na cabeça para matar. Das mulheres é para acabar com a sua identidade enquanto mulher, né? Efetivamente. Isso é que a gente chama do crime de feminicídio. E ele não é única, exclusivamente, é importante dizer isso, só de marido ou ex-companheiro. O ódio contra as mulheres, ele pode acontecer no caso da rua, nos estupros, né, que a mulher estuprada e morta logo em seguida. Então você tem diversas características que ela se dá no país. A gente viu uma briga aqui em Brasília, por exemplo, entre um advogado e uma advogada por causa de um cachorro. Ele avançou na mulher com socos, pontapés, enfim, derrubou a advogada no chão, o cachorro dele, né, agrediu o cachorro da advogada e esse que também era advogado acabou agredindo a mulher. Ele está com a carteira da OAB suspensa. O Ministério vai entrar com alguma ação aí contra ele ou isso é um caso que, enfim... Nós vamos acompanhar, né? Que é importante nós estarmos acompanhando. Mas a ação, nós não temos condições nenhuma de entrar. Agora, o que nós estamos discutindo, Denise, que isso nós vamos fazer... entrar no debate sobre a misoginia nesse país. Porque a misoginia é o ódio contra as mulheres. E ele se dá dessas diversas formas. Ele começa como se fosse uma raiva, mas ela é uma intolerância, é um ódio, né? Então você tem nesse advogado que agrediu a advogada, você tem nos homens que têm entrado e atacado as influências, né? Nós temos naqueles que atacam as jornalistas que têm poder de fala, nós temos as vereadoras, as deputadas, nós temos ministras, né? Nós temos várias mulheres que estão sofrendo essa intolerância, esse ódio contra as mulheres e eles estão aparecendo de diversas formas. Eu tenho dito que é uma forma de fazer as mulheres se calarem. Eles querem que as mulheres voltem a ser submissas, né? Que serem submetido, que fica em casa lavando, passando, cozinhando, quando nós já fomos para o mercado de trabalho, né? Nós já estamos podendo falar, nós já estamos ocupando espaço, não é o espaço que a gente queria, não é o espaço que nós merecemos, mas nós já estamos ocupando espaço e nós não queremos sair desse espaço. Então, a misoginia é isso, é o ódio com as mulheres, e aí dá essa intolerância, essa raiva e essa violência. Ministra, nosso tempo está quase acabando. Eu queria que a senhora, já que a senhora entrou nessa questão da misoginia, isso é um tema muito importante, como é que a gente consegue fazer com que, se há alguma ação, é mesmo a questão da educação, com que homens e mulheres possam viver em paz? Porque não existe essa questão, né? A mulher não está tirando o espaço do homem no mercado de trabalho, ela não está ocupando um espaço que era para ser masculino. É preciso haver aí uma convivência fraterna, né? Em gêneros diferentes. Como é que isso vai ser feito para tentar também pacificar e educar esse universo masculino? Porque a gente sabe também que as mulheres, a educação começa em casa, né? E muitas vezes são as mulheres mesmo que educam os filhos e precisava haver aí, não precisa haver uma pacificação também nessa questão, uma vez que nós temos aí uma disputa política grande, né? Preciso também ter uma pacificação na área de gênero. Nós estamos trabalhando, e o mês de março, a nossa campanha é a campanha do respeito, né? Esse governo respeita as mulheres. Eu acho que nós precisamos, Denise, fazer essa campanha ser nacional. Não sei se é uma campanha só das mulheres. Porque o que nós queremos é respeito. Ponto. Não queremos nada mais. Então, nós precisamos trabalhar, e o Ministério vai trabalhar com... Eu chamo de campanha, mas não é campanha publicitária. Nós queremos falar com você que está aí na igreja, na comunidade, que vai lá no terço, que vai lá na missa, né? Que vai lá na sua igreja, seja ela qual for, no seu credo religioso qual for, que nos ajude a discutir, debater a questão do respeito, acabar com a intolerância, acabar com o ódio. Nós precisamos
que associações de moradores, nós precisamos que a Associação dos Pais e Mestres nos ajudem. Então, nós queremos fazer essa campanha, falar com essa população, falar com você que está em casa. Nos ajude a pedir respeito para as mulheres, nos ajude a pensar um país onde homens e mulheres se respeitem, onde a violência não seja o principal canal de diálogo entre nós. Ok, ministra, muito obrigada pela entrevista e já fica o convite para a senhora voltar à Rede Vida, o canal da família. Eu aqui agradeço, é um prazer e quando precisar é só chamar, eu estou à disposição. Ok, muito obrigada. A Rede Vida fica por aqui com mais essa entrevista exclusiva para você. Em breve voltaremos com mais entrevistas na Rede Vida, o canal da família.